Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome, pela tua presença, pela tua Shekinah, Senhor. Te adoramos, meu Deus, te adoramos. Tu és digno de honra e de glória. Todo louvor nós te damos. Bendizemos o teu nome, Senhor. Seja o teu nome exaltado, seja o teu nome bendito. Tua presença, Senhor, em nossas vidas. Nos alegramos pelo privilégio de estar diante do Senhor, de poder te adorar, Senhor, de poder bendizer o teu nome santo. Toda honra, Senhor, toda glória, todo louvor e toda adoração te damos. És bem-vindo, Espírito Santo, em nossa vida, em nossas casas, em cada lar, em cada família. Oh Espírito de Deus, tua presença é tão real, Senhor. Aleluia. Oh Santo de Israel, derrama a tua Shekinah mesmo, Senhor. Plenitude do teu Espírito. Tu és real. Aleluia. Da plenitude Do teu Espírito. derrama Shekinah. Derrama Shekinah. da plenitude Sim, do Senhor. teu Espírito. Derrama Shekinah da plenitude Do teu Espírito. Derrama Shekinah. Derrama Shekinah. da plenitude. Teu Espírito. Derrama Derrama Shekinah. Derrama Shekinah. Aleluia. Teu Espírito derrama Shekinah, derrama Shekinah. Glória a Deus. Você que está aqui conosco pode se assentar nesse mesmo espírito. Que tempo tremendo de adoração. Amém, igreja? É bom estar com vocês aqui, né? Claro, com um número reduzidíssimo de pessoas, mas é bom ver as carinhas que fazia dias que eu não via. Gente, que saudade desse povo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero que você abra sua Bíblia, por favor, comigo, Mateus, no capítulo 14. Vamos ler do versículo 22 ao versículo 27. Separei um título para essa mensagem: Como lidar com as tempestades da vida. Amém? Vamos ler, está sobrando um pouquinho aí, está reverberando. Glória a Deus. Vamos então para o texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram:
É um fantasma. Tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo. Diga comigo, tende bom ânimo. Sou eu, não temais. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou muito feliz com o Senhor Jesus. Você também está? Então, antes de ouvirmos a palavra, vamos orar. Coloque a mão na altura do seu coração. Você que está em casa, amado, coloque a mão na altura do seu coração. Pai, oramos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor fale conosco. Nós declaramos, Senhor, que o nosso coração é uma boa terra e a Tua palavra é a boa semente. Declaramos ainda, Senhor, que queremos ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Fala conosco. Usa, Senhor, a Tua palavra. Que a excelência da Tua palavra se torne suficiente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Todos nós conhecemos esse texto. Certamente você já deve ter, no mínimo, lido uma vez, ou tido conhecimento a respeito desta palavra, né? Aqui na Bíblia ela separa, a Bíblia mais moderna tem subtítulos, e aqui tem um subtítulo que diz assim: Jesus anda por sobre o mar. E chama-se a atenção exatamente de Jesus ter andado sobre o mar e tudo mais e tal. Mas isso ocorre exatamente num contexto de tempestade, de mar agitado, de contrariedade, de problema. E indica exatamente que os discípulos estavam ali, debaixo de uma ordem de Jesus. Interessante, nem todas as vezes que a gente está debaixo de uma ordem de Jesus, significa que nós não vamos ter problema. Amém? Tem muita gente que diz assim: Jesus, o Senhor me mandou fazer isso, e agora? E a gente fica pensando, se eu estiver debaixo do comando de Jesus, nenhum mal vai acontecer, nenhum problema vai acontecer, mas não é assim, né? Jesus estava aqui com os seus discípulos no meio do mar, que na verdade ali não é mar, é um grande lago, chamado de mar, mas pela sua extensão e tudo, e eles estavam lá. E não é comum nem ter tempestade nesse lago, não é comum. Na verdade, tem uma coisa contrária acontecendo, uma tempestade, uma coisa incomum. Mas tempestade na vida da gente é uma coisa que acontece. Amém? Glória a Deus. E eles estavam ali. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 13, no versículo 5, diz: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Na Nova Versão Internacional diz o seguinte: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Parece que eu estou entrando fora do contexto aqui, né? Mas não é. A igreja estava sob um processo sendo perseguida. E aqui eles, depois de lerem a palavra, disseram aos irmãos: vocês têm uma palavra para encorajar o povo? Por que encorajar alguém, irmãos? Porque essa pessoa estava abatida, estava precisando de ânimo, estava precisando de coragem, de ousadia para continuar a jornada. Muitas vezes nós encontramos na palavra do Senhor essa ideia de encorajamento. Isso no Antigo Testamento, nos Salmos, em Provérbios, enfim, por toda a Bíblia. Quando você começa a estudar, você começa a encontrar essa realidade. Essa palavra de encorajamento, tentando nos animar, nos dar um fôlego para que possamos prosseguir bem. A Bíblia está cheia de encorajamento, cheia de palavras de ânimo, palavras que nos levantam no meio da caminhada. E Jesus, no meio da tempestade aqui, que aqueles apóstolos estavam vivendo, ele aparece.
Eles pensaram, deve ser um fantasma. Sabe, tem momentos na vida da gente que é assim mesmo, a gente fica pensando que tudo é uma coisa muito estranha, como se estivesse vivendo um tempo que não existisse. Quem já passou por Covid-19? Primeira vez que a humanidade está passando por isso. Que tempestade, né? Amém, irmãos? Terrível. Mexeu com tudo, mexeu com a estrutura, com a família, com as finanças, com a saúde. Com a saúde foi um reverso. Ninguém vai nos hospitais mais, né? Ninguém procura posto de saúde, é uma raridade. Será que eu vou lá e tal? É uma coisa inusitada, ninguém conhece isso. Igual tempestade no meio de um rio, uma onda e tudo mais, é uma coisa inusitada. Está acontecendo aqui um momento desse, difícil. A verdade é que na vida da gente, depois que passar o Covid, porque vai passar em nome de Jesus, nós cremos nisso, disseram que o mundo não será mais o mesmo. Eu quero dizer para vocês, com Jesus nunca mais as coisas são as mesmas. Amém? E nós temos a caminhada na presença do Senhor, a dependência do Senhor, vivendo na presença do Pai. E nós podemos andar com confiança, com ousadia e com coragem, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas todos nós temos momentos difíceis e precisamos aprender a lidar com os momentos difíceis. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento difícil para todos, comum a todos. Querendo ou não, todos estão envolvidos, mas existem aqueles momentos na vida da pessoa, aqueles momentos pessoais de conflito, de tempestade, de luta, de notícia não tão boa, né? Nosso irmão Guilherme agora perdeu o papai dele, não sei se vocês sabem, faleceu o papai dele, não podia nem ir quase ninguém lá. A tempestade dele foi violenta. Como nós lidamos com momentos desse? Então, para poder aprender a lidar com adversidade, com tempestade, com problemas, nós precisamos compreender alguma coisa a respeito da tempestade. E é sobre esse assunto que eu quero meditar com você um bocadinho. E a primeira coisa aqui é que as tempestades da nossa vida, ou da vida de todo ser humano, é inevitável. Crente, não crente. No Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, você vai passar por tempestade. Todo mundo passa por tempestade. Tem muita gente que vem para a igreja achando que a igreja é um lugar onde você não vai ter mais problemas. Não sei como é que venderam essa ideia, essa mentira evangélica. Não, igreja não é lugar onde você tem isenção de problema. Mesmo servindo a Cristo de todo o teu coração, você não pode pensar que você não vai ter problema. Muito pelo contrário, todos nós passaremos por dificuldades na vida. É inevitável, problema é inevitável. E eu vou usar mais um pouco aqui, problema é necessário. Necessário. Tem muita gente que não entende isso. Olha o que diz a Bíblia em Mateus 5,45. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre os justos e sobre o injusto. Deus não faz acepção de pessoas, Deus é Deus e ponto. Ele faz nascer o sol. Sol é coisa boa, não é, irmãos? Ele faz sobre o bom, aquele que é bom e aquele que é mau. Ele abençoa aquele que é bom e aquele que é mau. Deus é Deus e pronto, acabou. Mas o problema também vem sobre o bom e sobre o mau. A dificuldade vem sobre o bom e sobre o mal. A adversidade sobre o bom e sobre o mal. Assim funcionam as coisas. Todos nós estamos sujeitos
aos contratempos da vida. Amém? Isso, sabe o que é isso? Quando nós começamos a entender essas coisas, isso é sinal de maturidade. Quando eu começo a entender, deixar de ser menino, porque eu não sei se você já percebeu, que tem gente que só dá glória a Deus quando tudo vai bem, e quando tudo vai mal, sai chutando o cachorro, o papagaio, a esposa, brigando, sai da igreja, para com a fé. Ou se aparece algum problema, sai para fugir do problema. Como é que se foge do problema hoje em dia? Você encontra um monte de gente fugindo de problema, porque não aprendeu desde criança que é necessário, precisamos aprender a viver sobre a palavra adversidade, sobre nãos na vida. Amém, igreja? Como é importante papai e a mamãe dizer não para o filho. Agora não, espere, pare com isso. Amém? Estão comigo aí? Amém, glória a Deus. Tem gente que pensa que quando está passando por problema, por tempestade, é porque Deus não está com ele. Isso não é isso é um engano que a pessoa tem. Estou passando por problema, por dificuldade, Deus não está comigo. Outros pensam até diferente, porque tudo está indo bem, é porque Deus está me aprovando. Isso também não é verdade. Isso pode ser um grande engano na vida do cristão, da pessoa. Olha como Deus está me abençoando. E muita gente, irmão, olha para a vida dos outros e pensa assim: puxa, aquele cara está indo bem porque Deus está abençoando a vida dele. Nem sempre. Ou ele está indo mal porque Deus não está abençoando. Nem sempre. E não se engane, não é porque você está indo bem hoje, significa que Deus está aprovando tudo que está fazendo. Ou se você está indo mal hoje, significa que Deus está te reprovando. Você vai entender isso no final dessa palavra. Amém? Nós temos que aprender a viver com maturidade. Em momentos na vida, nós vamos passar pela adversidade. Momentos na vida, nós vamos vencer as adversidades. Vamos avançar na presença de Deus. Vamos ver o milagre de Deus acontecendo na nossa vida. Amém, igreja? Nós precisamos compreender esta verdade em nossa vida. Pastor, é normal então eu passar pela adversidade? Sim. O segredo está em como eu passo pela adversidade. O meu emocional, como que eu lido com isso tudo. Eu ouvi uma vez dizendo que o crente que está enfermo é porque está vivendo em pecado. Hein? Tem muita gente que tem o dedão e acusa. Essa pessoa está passando esse problema, essa luta toda, essa dificuldade financeira, porque está em pecado, porque está vivendo contra a vontade de Deus. Nem sempre. Algumas vezes pode ser verdade. A pessoa deu uma brecha lá, começou a andar de uma maneira errada e as consequências começaram a chegar. Pode ser, mas muitas vezes você tem sido fiel a Deus, tem andado na presença do Pai, tem feito a vontade de Deus, tem procurado ser uma bênção e passa por uma adversidade. É porque Deus está te castigando? Não. Ainda que Deus, diz a Bíblia, açoita, né? Nessa parte traseirinha da gente aqui, essa parte fofinha, Deus dá umas varadas bem doídas, quando quer corrigir e disciplinar os seus filhos. Diz assim em Hebreus. Então não podemos generalizar as coisas. E devemos saber, por verdade, que tempestade faz parte da nossa vida. Amém? Você que está em casa, talvez pensando, meu Deus, o que será tudo isso? Fique calmo. Fique calmo, Deus é bom. Eu quero ler com você Jó 1:8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Que coisa, hein? Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto
temente a Deus e que se desvia do mal. Que caráter o de Jó, irmãos. Amém, queridos? Jó era um cara mesmo. Deus dando testemunho a respeito de Jó, íntegro, reto e temente a Deus, e se desvia do mal. Jó 2,9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Os dois aqui estão dando testemunho a respeito da vida de Jó. Deus e a sua esposa. Homem íntegro, bicho burro. É mais ou menos isso que a mulher queria dizer. Para de sofrer, morre logo, coisa. Fica aí. A Bíblia diz: em tudo isso, Jó não negou o Senhor. Mas ele passou por uma prova que talvez eu e você não iríamos aguentar. Ele passou por grande luta. Ele foi moído por Deus. Tinha um sentido nisso, tinha uma lição nisso tudo. Tinha um objetivo nisso. Quando nós lembramos de José, imagina, irmãos, José passando por toda aquela prova, aquela luta, encarcerado. Primeiro os irmãos o traíram, tentaram matá-lo, venderam José. José de livre passa a ser escravo. E esse homem, ele vai seguindo, vai trabalhar, e lá acusam ele falsamente. Daí ele vai para a prisão, da prisão ele vai para o palácio, e ali Deus exalta ele. Mas se ele não tivesse ido na prisão, nada daquilo teria acontecido. Deus trabalhou em tudo aquilo e levou José a um outro nível de vida. Amém, irmãos? Nós precisamos ter inteligência, sabedoria da parte de Deus, entender que o momento da luta não é o fim das coisas. Tempestade, a luta, a prova. Será que a gente tem sabido lidar bem com esses momentos de adversidade? Tanta coisa, né, irmãos, acontecendo, tanta dificuldade, tudo fugiu do normal. A palavra crise diz, alguém traduz crise como oportunidade. Nós estamos vivendo um tempo de crise, de tempestade. É uma oportunidade para muita coisa se readequar. Tem gente que nesses anos todos a gente vive usando a manivela e fazendo assim. Sabe aqueles caminhões antigos que você tem que virar assim, tem que dar manivela para ele poder pegar? Tem muito crente que só funciona na manivela, né? Vai para a igreja, irmão, vai, busca o Senhor, busca o Senhor, busca o Senhor. Pastor, como eu queria estar no culto, como eu queria congregar, mas não posso, agora não dá, não é permitido. A gente vai se reinventando no momento da luta e da crise. João Batista anunciou a vinda do Messias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois ele confronta Herodes, homem íntegro, sério, honesto. O que sobrou para ele? Serviram a cabeça dele numa bandeja, por conta da sua integridade. Todo mundo passa por luta, irmão. Tem muita gente que olha para o outro e diz assim: com esse vidão que você leva, mas ele não sabe tudo que aquela pessoa passou e passa até chegar naquele momento. E cada um tem o seu tempo na vida. Amém, amados? O tempo de um é diferente do tempo do outro. Até seria interessante você dar uma olhada lá num vídeo que nós publicamos e fizemos, né? O modo e o tempo de Deus. Porque Deus age de uma maneira diferente, e Deus age no tempo diferente do nosso tempo. É tão importante entendermos que a tempestade vem para todos.
Amém? Agora, uma outra coisa que a gente entende aqui, que segunda coisa, no meio das tempestades da vida, Jesus está conosco. Aleluia! Que coisa tremenda. Dá-se aí a importância, muitas vezes a pessoa dizendo, pastor, eu estou tão longe de Jesus, se achegue a Jesus, dá tempo ainda, amém? É tempo ainda de se achegar a Jesus, de consertar o altar, de ir para a presença dEle. Jesus falou para os discípulos, vocês vão lá do outro lado. Eles foram, irmãos, começaram a ficar abalados pela tempestade, mas Jesus estava olhando tudo o que estava acontecendo. Irmão querido, Jesus está de olho na sua vida, em tudo. Eu me lembro, eu falo dessas coisas quando eu saí para fazer uma cirurgia séria. Até alguém perguntou no meio da igreja, mas o pastor, será que o pastor está indo para esse negócio, ele não está preocupado? Aí eu me recordo que cheguei lá no hospital, cedo ainda, bem cedinho, falei para a pastora, ela estava do meu lado, assim, amor, eu vou dormir um pouquinho que eu estou com sono. Me ajeitei na cama e dormi. Mas está preocupado? Eu não. E não é deboche, não é pouco caso, não é nada, em toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, o que nós podemos fazer, irmãos? A não ser entender que Jesus está conosco. Quem é que pode nos proteger? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar, em vão estão trabalhando aqueles que estão ali vigiando. Em vão vigia a sentinela. Por quê, irmão? Porque eu preciso compreender isso. Que se Jesus não estiver comigo, a coisa está feia mesmo. Agora, quando eu tenho a convicção de que Jesus está comigo, eu posso andar tranquilo. Jesus está olhando tudo, irmão. Todo sofrimento, toda luta, toda dor, toda batalha, toda guerra, toda contrariedade, toda necessidade. Jesus enxerga tudo. Êxodo 3,7 diz assim, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Alguém pode dizer glória a Deus? Porque muitas vezes eu penso assim, eu estou passando por uma luta dessa, uma guerra, acho que Deus me abandonou. Já ouviram alguém falar assim? Se você já não disse, né? Acho que Deus me abandonou. Não. Eu preciso entender uma verdade espiritual aqui. Jesus está comigo, apesar do que eu sinto a respeito daquilo que eu estou vivendo. Alguém pode dizer amém? Por que muitas vezes nós nos perdemos? Porque nós perdemos a perspectiva de que Jesus está conosco, de que Ele tem tudo sob controle, que Ele está me ouvindo, que Ele escuta a oração que muitas vezes eu não entendi. Tem muita gente que pensa assim, eu tenho que ir lá, eu tenho que sentir aquela presença, porque senão Deus não está me escutando. É ótimo sentir a presença do Pai na oração. É ótimo ser tocado por Deus. Meu Deus, que coisa tremenda é isso. Mas tem momentos que a gente não sente nada. Será que Deus está me ouvindo? Deus está me ouvindo. Deus está me sondando. Deus conhece a minha aflição. Deus conhece a minha dor. Deus conhece a minha necessidade. Eu estou repetindo isso exatamente para entender que no meio da minha luta, no meio da minha prova, no meio da minha dificuldade, o Senhor está comigo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A bem da verdade, irmão, é que não existe ninguém
desconhecido diante de Deus. A humanidade tem 7 bilhões de pessoas. Quando você dobra o teu joelhinho, aleluia, e fala assim: Pai, eu não sei como é que Deus faz isso, mas eu sei que Ele faz. Eu não sei como é que funciona, mas abre um canal de comunicação direto no trono do Pai. E Deus escuta a minha e a sua oração. Entender isso faz uma diferença tremenda. No meio da tempestade, no meio da luta, no meio da dificuldade, eu saber, ter a certeza de que quando eu dobro o meu joelho, eu pensava assim antigamente, quando eu era bem novinho, eu pensava que Deus não fazia conta de coisas mínimas. Imagina que Deus vai ficar se preocupando com esse probleminha que eu estou vivendo. Deus não se preocupa, sabe por quê? Porque Deus não tem preocupação, Deus é Deus. Mas Ele escuta o meu gemido, o meu clamor, a minha dor, a minha dificuldade. Eu posso ir para a presença de Deus com essa confiança. Eu posso orar e falar: Deus, poxa Senhor, como o Senhor está me ouvindo no meio dessa dificuldade. Uma grande mentira que Satanás conta é que quando você falhou, você não pode se voltar para Deus. Irmão, deixa eu lhe dizer com muito amor, quando você falhou, aí que você tem que correr para o Senhor e pedir perdão a Ele. Amém? Se aproxime de Deus, faça de tudo na sua vida para estar próximo do Senhor, porque no meio da tempestade, Ele está próximo de você. Mateus 28:20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E olha o que diz o final do versículo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meu Pai, que palavra, irmão. Estou sozinho? Eu tive momentos na minha vida que pessoas disseram assim: agora o pastor Toninho está acabado. Eu me lembro quando eu me desliguei da outra instituição que eu pertencia, alguém disse que eu estava perdido sem cobertura espiritual. E eu me lembro que eu respondi para alguém assim: será que a cobertura de Jesus serve? É muito bom ter um companheiro de julgo, de caminhada, alguém que te mentoreie, alguém que esteja cuidando de você, que te faça um mentoreamento de perto. É bom, mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Eu tenho mentores da minha vida que eu os sigo de longe e aprendo muito com eles. Mentores. Mas aprendi uma coisa nesses anos de caminhada com Jesus: sem Jesus não dá. Você não pode nunca largar da companhia do Mestre dos Mestres, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Amém? Se você andar sem Jesus, não adianta, irmão. Você pode ter o melhor mentor do planeta, não vai dar certo. Tem que andar com Jesus. Porque quando você está com Jesus, vem a tempestade e ela é inevitável. Vem a luta e ela é inevitável. E você está firme no Senhor. O problema é que a gente larga de Jesus e quer que as coisas andem dando bem. Eu conversava com um rapaz ali, passou por ali para a gente conversar, e conversa vai e tal, e ele começou a me contar uma coisa, que a vida dele virou uma desgraça. Eu falei: por quê? Eu larguei de Jesus, pastor. Jesus não desistiu dele. Glória a Deus. Orei com ele ali, ministrei e tal. Jesus não desistiu dele. Ele desistiu de Jesus. E esse é o maior erro que nós podemos cometer. Porque quando chega a tempestade e a gente desistiu de Jesus, a gente fica
perdido no meio da tempestade. Nós temos que aprender a caminhar com Jesus, um dia após o outro. A promessa aqui que nós acabamos de ler é que eis que estou convosco todos os dias à consumação do século, mas nem todas as vezes nós estamos com Jesus. E nós precisamos aprender a andar, continuar andando, perseverar com Jesus. Quantas vezes eu atendi no gabinete, casal brigando, e luta, e guerra, e batalha, e o tempo fechando. A gente vai, aconselha, orienta alguns princípios importantes, algumas coisas fundamentais. E depois a gente faz aquela pergunta matadora. Em coaches fala assim, pergunta matadora. Como está a tua vida de oração? Aí você vê onde está a azia. Você vê onde está a fonte do problema. Ora pouco, o ego fica muito grande. E quando o ego está grande, o resto desanda. Todo cristão precisa aprender a viver na presença do Senhor, para não ser pego de surpresa durante a tempestade. Porque a tempestade, ela começa de repente. Existem os de repentes de Deus, sim, mas a tempestade, ela começa de repente. E normalmente, ela não vem sozinha, ela vem com outras tempestades junto. E uma série de problemas. E como que você vence tudo isso? Você tem que estar firmado na rocha. Não é assim que Jesus ensinou? O homem sensato, o homem sábio, eu vou compará-lo ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Glória a Deus. E quando vier a tempestade, vai bater contra ela e ela vai permanecer firme. Porque é aquele homem que obedece a palavra, aquele homem que fica firme na presença do Senhor. Terceira coisa, as tempestades da vida, na maioria das vezes, não são coisas ruins, são bênçãos. Como assim, pastor? Algumas vezes Deus usa as tempestades da sua maneira sábia, amorosa, para nos dobrar. Você já viu que tem gente que é teimosa? Eu espero que nenhum de nós sejamos assim. Amém? Tem gente que é teimosa, não é? Ruim para valer mesmo. Ruim de doer. Tem gente que a ruindade é um negócio que você fala assim, meu Deus, como é que pode ser tão ruim desse jeito? Tão birrento, tão intransigente, tão... Ai. Aquela pessoa que você pergunta, como é que vai? Você, calma, deixa quieto. Aí tem gente que é muito ruim, né, irmãos? Não é verdade? Deus fala com ele, baixa a bola. E o cara, aqui baixa a bola, nada. Porque comigo é assim. Já ouviu? Tem gente que é desse jeito. Já deve ter ouvido aquele que diz assim, nem meu pai fala assim comigo. Pode esperar, irmão, a tempestade na vida desse cara é um pouquinho mais forte. E repetitiva, de vez em quando sai de uma, entra na outra, sai até quebrar. E não quebra, tem uns que não dobra, irmão. Vai, o cara fica ali assim, ó, resistindo, e não se dobra, e não se humilha, e não reconsidera, e não está disposto a aprender nada com a tempestade. E Deus continua usando o processo pedagógico dele, didático. Amém? Existe um livro que fala sobre a pedagogia de Jesus. Muito interessante. Tem gente que não se rende. E Deus tem que falar assim, vai tempestade, vai, chega ali na casa daquele sujeito. Irmão, quando é enviado por Deus, o cara fica pensando, sai demônio, sai capeta, sai. Não sai, irmão, não sai. Sabe por que não sai? Porque não é demônio. Alguém pode dizer glória a Deus? Então, algumas tempestades
Veio para revelar aquilo que eu preciso mudar. É para mostrar para mim que eu sou fraco. Eu penso que sou forte, mas não sou, sou fraco. Eu penso que sou capaz, mas não sou, sou incapaz. Sou limitado. E isso tudo Deus vai trabalhando, até que a gente se ajuste, se volte para Deus, se humilhe. Tem gente que, se não tiver tempestade, fica tudo correndo bem, tudo ótimo, o cara começa a se achar. Não, porque eu sou assim, as coisas dão certo porque eu sou melhor, sou mais inteligente, sou mais competente, sou mais capaz, sou mais isso, sou mais aquilo. Está assim de gente desse jeito, inclusive dentro das igrejas. Pensa num cara bem sucedido, ele acha que ele pode ser Deus na vida dos outros. Ele quer resolver o problema de todo mundo. E Deus quer ser Deus. Na verdade não é que Ele quer ser, Ele é Deus. E nós precisamos reconhecê-lo como Deus. Agora tem gente que não, deixa comigo que eu resolvo o problema. Eu não sei se você já passou por isso. Mas muitas vezes Deus manda assim: não se meta nesse assunto, que esse assunto é meu. Largue a mão de querer ser Deus na vida dos outros. Viu, irmão? A gente de vez em quando quer solucionar o problema da pessoa. E Deus é que mandou aquela tempestade, que mandou aquela luta para modelar aquele ser humaninho, aquela pessoa maravilhosa. Amém? Um dia eu estava reclamando para o Senhor da minha esposa, que ela era muito ruinzinha demais. Me lembro como se fosse hoje, estava saindo do bairro que eu morava, peguei o ônibus e estava indo para o trabalho. Encostei minha cabeça ali, estava murmurando com Deus. E o Espírito Santo falou comigo assim: ela é como um espelho para você, ela reflete aquilo que você é. Falei: Jesus amado. Então eu sou ruim para arrebentar. Mas eu comecei a entender algo ali que eu não tinha entendido. Porque é muito mais fácil nós culparmos os outros do que reconhecer os próprios erros. E a tempestade nos demonstra que eu sou incapaz, eu sou limitado, eu não posso fazer além daquilo que Deus me permite fazer. Veja, eu quero que você entenda bem isso. Você tem que saber quais são os seus valores, a sua capacidade, tem que conhecer os seus talentos, você precisa saber quem você é importante isso. Você não pode ter autocomiseração no coração, ou seja, complexo de inferioridade, de incapacidade, nada disso. Toda pessoa tem um potencial, tem uma capacidade. Não estou negando nada disso. O que eu quero dizer para você é o seguinte, amado, é que sem o Senhor, nós não podemos realizar nada. A tempestade, ela trabalha de tal maneira na vida da gente, que nós avançamos de um jeito que nós conseguimos entender que aquilo que Deus faz, é Ele que faz, não somos nós. Amém? Se não tiver a direção de Deus, a bênção de Deus, o mover de Deus na nossa vida, nós vamos ficar passando por tempestades sem entender as coisas. Então ninguém está desprezando o valor de ninguém, não é isso. Mas precisamos entender o nosso valor, mas saber que quem nos capacita, quem nos dá condição é o próprio Deus. É Ele que nos faz avançar. É Ele que trabalha em todas as coisas. É Deus que trabalha. Amém? Nós temos que aprender a receber as tempestades com resignação no nosso coração. Tranquilo, em paz. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, o que o senhor está lendo aqui? Eu estou lendo, tem alguém que ama a Deus?
Então, quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Você que ama a Deus, eu que amo a Deus, devo entender que toda tempestade coopera para o meu bem. Amém? Toda luta que você passa, eu já vi crente triste, porque lá no trabalho começaram a perseguir ele, por ele ser crente. Tinha que dar glória a Deus. Pastor, tem um cara lá que não vai com a minha cara, você tinha que dar glória a Deus. Mas aquele sujeito é difícil dar glória a Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Estou encerrando aqui. Lucas 22, 42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus está falando isso. Ele estava indo para a cruz. Quer prova maior do que essa? Quer luta maior do que essa? Quer tempestade maior do que essa tempestade que Jesus estava passando? E fazendo isso por amor, pela minha e pela sua vida. Amém? Não sei se você está passando uma tempestade. Essa todo mundo está passando junto, e vamos ter que nos adequar, até vencê-la em nome de Jesus. Mas quem sabe você está passando por um momento difícil, um momento complicado. Mas eu não sei se você já percebeu que certas lutas que você passa hoje, você consegue vencer melhor do que antes, porque você foi amadurecendo, você foi entendendo que a vida é diferente. Você já deve ter ouvido essa expressão: eu queria poder voltar com 20 anos, 22 anos, com a cabeça que eu tenho hoje. Todo mundo fala isso, impressionante. Isso é sinal da velhice. A experiência, os cabelinhos brancos, né, Fernando? A barbinha branca, né, Fernando? Isso dá uma experiência para a gente. O jovem impetuoso, né? Afoito, precipitado, ele vai e depois ele vê o que dá. Depois você vai tendo um tempo de vida, você vai dizendo: não é assim, tem que aprender a esperar. A luta vem, mas ela passa, a dificuldade se levanta, mas ela cai por terra em nome de Jesus. As barreiras nos envolvem e o próprio Senhor destrói as barreiras, as fortalezas. São mistérios de Deus, coisas que a gente, quando começa a ter maturidade, começa a aprender e começa a vencer em nome de Jesus. Amém? Seria um momento, quem sabe, de orar e falar: Deus, me dá sabedoria para compreender o que está acontecendo. E nem toda vez você vai entender o que está acontecendo, a não ser depois que a luta passa, que você vence, e aquilo é gerado no teu espírito, no teu coração, no teu emocional, uma sabedoria que vem em consequência daquela tempestade, que você teve a habilidade de se dobrar, de se render e deixar Deus trabalhar. Isso te gera uma sabedoria interna, quando você aprende a se aquietar no meio da prova, no meio da luta, no meio da tribulação. Me ocorreu um texto aqui, eu quero só ler com você. Romanos, pode colocar aí, irmão, por favor, Romanos capítulo 5. Opa, sumiu Romanos aqui da minha Bíblia. Um dia eu estava brincando com o pastor e ele estava se batendo para achar um texto, né? Eu dei risada dele. Meu Deus, nunca mais faço isso. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança,
E a perseverança, experiência. E a experiência, a esperança. Glória a Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A luta, a tribulação, a prova. Quando a gente tem sabedoria, adquire sabedoria, você sai do momento de luta, você sai uma outra pessoa. Agora, para sair essa outra pessoa, você não pode espanar no meio da prova. Você não pode sair se perdendo. Você vai ter que esperar o processo de Deus para você sair daquele momento com sabedoria, com entendimento e com revelação de Deus para a sua vida. Jesus disse assim em João 13:7, respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Aquilo que Deus está fazendo nesse momento, a gente não entende ainda. Nós vamos entender daqui a um tempo. E nós vamos dar glória a Deus. E alguns vão estar se descabelando, se matando, desesperados. E nós vamos prosseguir firmes na presença do Senhor. Amém? Alguém perguntou para um homem de sucesso, que estava se aposentando, e aquele jovem assumiu o lugar dele. E perguntou: qual o segredo do seu sucesso? E ele disse: experiência. Sim, mas experiência? Como é que a gente adquire experiência? Ele disse: errando muito. A experiência é exatamente saber o que não deve ser feito, porque quando você fez errado, você já descobriu que não dá certo, então você não vai mais por aquele caminho. Por isso que os mais velhos falam: não faça isso não, eu já fui por aí. E os cabeçudos, perdão, falei errado, os jovens, os mais jovens, diz assim: esse velho não sabe de nada. Não é assim? Papai e mamãe falam: não faz não, porque vai dar errado. Sabe de nada, velhinho. Vamos ficar de pé. Eu estou tão feliz de poder ministrar essa palavra, irmão. Tem uma presença poderosa de Deus neste lugar. Eu quero orar, Senhor, em nome de Jesus, pela vida do meu irmão e da minha irmã, pela vida daqueles que estarão assistindo essa palavra ainda, Senhor, ouvindo esta pregação. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor, de uma maneira sobrenatural, os abençoe. Que o Senhor dê um coração sábio a cada um, para saber passar pela prova e aprender uma lição com tudo o que tem acontecido. Nos dê, Senhor, este coração pronto, sensível, para aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Conforta o coração daquele que está passando por uma situação aflitiva. Conforta o seu coração, conforta a sua vida. Senhor, transforma, Senhor, o seu viver. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e clamamos que cada um possa sair desse tempo de luta, de prova, esse tempo de tempestade, com suas forças refeitas, renovadas, com sua fé restaurada, com sua fé fortalecida, com esperança de que o Senhor continua fiel, mesmo quando nós nos mostramos infiéis, que o Senhor é de verdade aquele que nos dá todas as coisas. O Senhor falou para Paulo quando estava passando por aquela prova, aquele espinho na carne: a minha graça te basta, a tua graça nos basta, a salvação em Cristo nos é suficiente. Pedimos, conforta nosso coração, renova a nossa fé, em nome de Jesus, amém.